Kenko, bem-vindos outra vez ao nosso canal. O objetivo aqui é sempre compartilhar com vocês conhecimento, saúde, um pouco da cultura oriental, em especial do Japão. Hoje recebendo outra vez, já é prata da casa, já é uma grande parceira do nosso encontro aqui com vocês, mas é com presença confirmada para o nosso Simpósio Internacional 2026, agora chegando pertinho, aí 22, 23 de agosto. Então, a doutora Ana Tércia, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui falando de um assunto que a gente adora, levando conhecimento e ansiosíssima para o simpósio, contando os minutos. É isso aí, a Ana, ela é, antes de mais nada, não só a vida profissional dela se traduziu com a nossa, se juntou com a nossa, mas em especial, né, Ana, a gente acabou criando um enlace familiar, né, e a gente vai falar um pouco disso, porque hoje eu sou seu aluno, né, lá no Instituto, onde a família inteira eu acho que já passou com você. Quase, a família é grande. Em alguns momentos, mas é isso aí também. Isso aí é o que acontece com os bons profissionais. Bom, a Ana, para quem não conhece, vamos falar um pouquinho, né? Porque ela transita em uma área muito bacana, que é da formação da fisioterapia, mas ela também está na área acadêmica, ela está na área da medicina tradicional chinesa. Então, fala um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece, como é que é esse perfil ou esses tentáculos da Ana Tércia profissional. Bom, eu sou fisioterapeuta de formação, acupunturista antes da fisioterapia. Eu comecei na acupuntura, fui para fisioterapia, voltei a estudar acupuntura mais um pouco, então eu também me pós-graduei em acupuntura. Fiz mais 2 pós-graduações em fisioterapia respiratória, fisioterapia ortopédica, entre outros cursos, né, integrativos da área, o Reiki, o Floral de Bach, tudo para associar, como o Takashi disse, né, esses tentáculos. Esses tentáculos são para envolver o paciente, para trazer um resultado rápido, eficiente, da melhor forma para o paciente sair de um lugar de dor, de angústia, para um lugar de vida plena. E aí que entrou a Kenkopato na minha vida, trazendo mais resultado rápido e duradouro. Que bom. E Ana, é bem isso que você falou, né? Essa integração, acho que essa palavra, quando eu comecei nesse segmento, a gente falava assim, as terapias alternativas, né? Você também já tem, né? Então, o alternativo dá aquela impressão de que, eu tentei tudo, não deu certo nada, então vou tentar essa aqui. Era mais ou menos isso que a gente tinha, né? Quando a gente falava de acupuntura, quando a gente falava de shiatsu, quando a gente falava de massagens. E eu vejo que, principalmente pós-pandemia, isso é uma percepção pessoal minha, que estou há 25 anos nesse segmento, a integrativa, eu acho que ela tem isso muito. Eu acho que a própria PICS, né, a lei das PICS, né, que é as práticas integrativas, ela também trouxe um pouco desse entendimento para dentro da área de bem-estar, qualidade de vida. Então, é muito bacana isso. E Ana, você fez o contrário que a grande maioria costuma fazer. Eu vejo muito, né, por nossas andanças, pelos cursos de pós, o fisioterapeuta que vai fazer uma pós em acupuntura e medicina chinesa. Você fez o contrário, né? Você fez o papel contrário disso. Então, antes de mais nada, eu sei que você também tem uma carreira de docente. Eu queria que você falasse um pouco para esse público, né, que está se formando, que está chegando, aquilo que você fala para os seus alunos lá no curso de pós que você dá, e fala um pouco dessa tua vertente também como na área acadêmica. Bom, a área acadêmica me pegou assim que eu saí do curso de acupuntura. Eu me formei em 2013, credo, vamos fazer conta.
E assim que eu me formei na Abaco, eu me formei na Abaco Copacabana, alguns professores me chamaram para continuar na escola como colaboradora no estágio de ambulatório. Então, eu fui monitora de duas professoras muito queridas, a Michele Dorfman e a Márcia Seixas, lá em Copacabana, no Rio. E eu fiquei, assim que eu me formei, eu fiquei por 2 anos e meio, já dentro da escola. E eu acredito que isso traz uma bagagem prática de conhecimento valiosíssima, porque uma coisa é a gente estar em sala de aula, recebendo toda aquela teoria, transformando a nossa cabeça, né, para uma visão oriental, na teoria, onde tudo é lindo, tudo aceita, e aí na prática essa vivência eu acho que ela é muito rica. Claro. De lá para cá, eu vim para Sorocaba, eu comecei a fisio no Rio, vim para Sorocaba, terminando a fisioterapia um pouquinho antes, a Ibramec abriu um polo aqui com a Cristiane Baena, e eu fui até ela conversar que eu estava sentindo falta daquela vivência acadêmica. E ela já me colocou para trabalhar na escola aqui em Sorocaba desde que a escola abriu. Então eu estou na Ibramec, precisaria fazer conta, mas eu acho que há 7 anos, né? De início já como supervisão de ambulatório, onde eu acho que a gente tem as experiências mais ricas, onde públicos de todas as espécies, com todas as queixas, vêm até nós. E a gente pode aprender ali junto com o aluno. Eu vejo que essa parte ambulatorial, e às vezes, né, por mais que a gente. Você fez faculdade vamos dizer, a faculdade ortodoxa de fisioterapia, e eu também passei muito tempo, e às vezes ainda tenho. Hoje eu estou tendo uma vivência bastante grande dentro das universidades lá no Paraguai, né, nesse sentido, nas parcerias, e a gente vê que a fisioterapia, o ambulatório de fisioterapia das faculdades, eu penso que eles são muito tímidos ainda. Comparado, por exemplo, quando a gente fala de medicina chinesa, que o pessoal já começa de cara, já fazendo ambulatório, já é uma coisa muito mais prática, o pessoal já começa com aurículo, depois o pessoal já começa com moxa. São muitas coisas que precisa a prática, né? O aluno relata isso, Ana, para você lá, essa questão dessa coisa que a gente vê realmente essa dedicação prática do que a medicina chinesa traz? Então, hoje eu percebo alguns perfis de alunos, né? O aluno que se formou há algum tempo e não se dedicou à prática, acabou esquecendo. Ele volta para querer praticar, ele valoriza isso. O aluno que quer certificado, só uma conclusão rápida, e depois ele vê se ele quer aprender realmente na prática ou não. E o aluno que está realmente interessado em aprender, tá? Hoje a Ibramec é uma escola que tem um ambulatório amplo, mas não são todas, né? Lá quando eu me formei no Rio, a Abaco também, a gente tinha ambulatório todos os dias, com fluxo enorme de pacientes. Aqui na Unip, onde eu me formei, os ambulatórios são bem extensos, Takashi, e eu acho que isso foi quem fez eu ter o know-how que eu tenho hoje, porque eu lembro até hoje de tentar lembrar a teoria enquanto estava praticando no meu paciente, por exemplo, do ambulatório de fisioterapia neurológica adulto. Então, a gente poderia dizer que com essa experiência que você tem para os nossos ouvintes, principalmente aqueles jovens que estão buscando a carreira agora, né? Você quer fazer um curso de fisioterapia, então você diria que hoje, com a experiência que você tem, tanto acadêmica quanto clínica, quanto de mercado, né? Tantos anos formada, que a escolha de uma universidade e a estrutura ambulatorial dessa universidade é um ponto importante para o aluno na hora da decisão de qual universidade ele vai fazer? Eu acredito que sim, uma das mais importantes, porque hoje em dia a gente tem teoria em qualquer lugar, né? E quando eu estudo que na teoria, por exemplo, uma dor de ombro pode ser sanada com uma manipulação que vai da cervical até o cotovelo, isso é a teoria.
de quantas maneiras eu posso manipular da cervical até o cotovelo de cada paciente. Eu acho que esse é o diferencial do bom profissional em quase todas as áreas, Claro, eu né? posso dizer. Que é a prática, né? O que a gente É a fala, prática. tem uma grande diferença muito grande. O que é ótimo. E aí, Ana, nós falamos agora, até porque, se eu me lembro, na edição do ano passado, por algum motivo de agenda, você não esteve conosco, você não Foi. pôde estar, né, no simpósio, e esse ano você vem. E aí, aproveitando isso, eu queria que você falasse um pouco, porque, na verdade, pelo que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, a gente sempre faz aquela resenha antes. O pessoal aqui, né, sempre tem aquela resenha antes. Por isso que é bom fazer o presencial, é muito melhor que o online. Mas na nossa conversa aqui, você dizia um pouco sobre o que você está preparando, né, para apresentar no simpósio. Então, para aqueles que já estão inscritos, já vai um spoiler aqui da doutora Ana, que ela vai apresentar para nós, de novidades. E para aqueles que não estão inscritos, corre que eu acredito que você consiga a vaga ainda para estar com nós. 22 e 23 de agosto, final desse mês, a gente vai estar, então, com o 26º ano. Olha só como passa 26 anos fazendo. A gente considera os anos, mas não considera as edições em virtude de que a gente teve 2 online ali, que também não foi aquela coisa que foi o período da pandemia, né? Mas 26 anos já com esse projeto. Então, fala um pouquinho para nós, o que você vai trazer de bacana para a gente? Bom, esse ano eu quero trazer relatos de 2 trabalhos que eu escrevi durante a conclusão das minhas pós-graduações. O primeiro é na ortopedia, um estudo feito com pacientes de pós-operatório de prótese, tá? Então, eu quero mostrar com esse trabalho o quanto a gente consegue acelerar a volta às atividades e qualidade de vida do paciente que teve que parar a vida para colocar uma prótese, tá? Nesse estudo eu elaborei sobre 2 mulheres, uma prótese total de ombro e uma prótese total de quadril, e as 2 sofreram acidentes que paralisaram elas por algum tempo, até a conclusão da cirurgia e depois retomar a vida, tá? O uso do PENF nesses 2 casos do Kenkobio foi essencial, tá? Porque são 2 mulheres muito ativas. Hoje em dia as mulheres estão ativas cada vez mais. A longevidade traz isso, né? Então, uma delas é uma idosa, mas super ativa e que trazia uma angústia muito grande de ter que parar tudo. E eu acredito que se eu não tivesse usado todas as técnicas que eu tinha ao meu dispor, ela estaria ainda em reabilitação hoje, tá? E as 2 já voltaram a viajar, já voltaram a fazer tudo em menos de 7 meses. Essa eu conheço, a dona Edna, esposa do Sr. Arnaldo, né? Então, eu estou falando aqui que a gente acaba se entrelaçando, por quê? Porque como eu faço pilates no estúdio da Ana e a dona Edna, e o Sr. Arnaldo é meu colega de pilates da mesma sala, né? A esposa dela. E a gente acompanhou quando ela se acidentou, né? E a gente ali, olha, a gente ficou preocupado e tal, porque colegas, né, de sala. Colegas de turma de pilates. Turma de pilates, né? De turma de pilates. Então, muito interessante isso, porque uma coisa é você experienciar isso, né? Você como profissional, e depois você levar isso para dentro do mundo acadêmico. Sim. Né? Porque você aí transformou esse caso clínico ali, né? Do seu dia a dia, e levou ele pro... Você diria assim, não quero ir muito para não perder a sua aula lá, né? A sua apresentação, mas dando um parênteses aqui, Ana, quanto você acredita que o uso dos PENFs, do Kenkobio, especificamente com as técnicas combinadas, a fisioterapia convencional, em percentual, você poderia ir numa ideia de quanto isso abreviou essa recuperação dessa paciente específica, que tem um pouco mais de idade? Olha, Takashi, é bacana porque nesses 2 casos que eu elaborei, uma usou o PENF comigo durante as sessões de fisioterapia, acupuntura, onde eu uso todas as técnicas. E ela adquiriu o aparelho
levou para casa e usava no seu dia a dia. Então, eu quero falar também desse cuidado domiciliar que o paciente pode ter. A outra paciente, ela passava comigo nas sessões, onde eu utilizava também toda a minha bagagem de conhecimento, mas ela não teve o uso em casa. Então, é perceptível a velocidade, tá? De recuperação. Agora, comparando, digamos, com alguém que não fizesse uso do PENF e fizesse a fisioterapia convencional, eu acredito que mínimo 40% mais rápido. Tá? O que você está falando, ele vem corroborar com os primeiros estudos, Ana, que eu tive acesso, assim, naquela época que a gente lia cópia, era apostila xerocopiada, umas tradução um pouco tosca de algumas palavras que a gente tinha aqui no dicionário, porque era o que a gente tinha na época, era o que a gente tinha de recurso, nós não tínhamos a internet para ir lá buscar um artigo científico, era muito complicado, né? Estou falando há 25 anos atrás. Um dos estudos que foi inicial, isso nós estamos falando só do PENF sem a combinação de PENF, infravermelho, fótons e íons, tá? Estou falando só do campo eletromagnético específico, o PENF. Mas se eu não me engano, na Rússia, eu não sei o país exatamente qual foi, mas era a Europa Oriental. Eles fizeram estudos de fraturas. Sim. Então, o que eles queriam provar inicialmente? Que esse campo eletromagnético ultrapassava a barreira do gesso, da imobilização. Na época só existia gesso, nem existia bota, né? Era gesso mesmo, tradicionalzão. Mas se provava a velocidade de 40, 50, dependendo do caso de lesões assim menos complexas, né? Tudo fratura óssea, melhor dizendo. Sim. O calo ósseo chegou, eu li nesse estudo que chegou a 70% mais rápido a consolidação ali do calo ósseo, né? Então, imagina, claro que é muito diferente, como você falou, uma prótese, nós estamos falando ali de tecido, nós estamos falando ali de músculo, nós estamos falando de osso, de todos, né, como vocês falam, né, os tecidos blandos, moles, né, e todos eles, toda essa recuperação, toda essa parte da cicatrização, né? Isso. Me fala um pouco o que você sente dessa questão da cicatrização tecidual, Ana. Então, sobre a consolidação óssea, foi a última palestra que eu fiz. Lembra? Sim. E realmente, naquela última palestra, eu peguei alguns casos só de fratura, onde a gente percebe mesmo essa rapidez de consolidação. É claro, cada idade é uma idade. Sim, né? Obviamente. Eu lembro que eu levei no estudo uma senhora de 86 anos, que teve uma fratura em galho verde de rádio, e a previsão da médica era de 2 meses de gesso, e ela tirou em 21 dias. Nossa. Esse gesso. Menos da metade. Aos 86 anos. Nós estamos falando de 70%, porque isso. 50% seria 30 dias, ela fez 20. Né? Estamos falando quase disso. Exatamente. Que loucura. É claro que é uma paciente que não tinha nenhuma osteopenia, osteoporose, era uma senhora, apesar da idade, né? Mas uma senhora saudável, né? Agora, com relação a toda essa cicatrização de todos esses tecidos, né? Que ali a prótese, ela tá envolvida em músculo, em fáscia, em gordura, em pele, né? E se a gente parar para pensar, que é uma coisa que acho que fora da fisioterapia ninguém pensa, é que aquela estrutura tem um peso diferente do osso, né? Então, a gente também tem que pensar nessa propriocepção de equilíbrio e sensorial desse paciente, que sempre está achando que tem algo diferente ali, e tem mesmo, né? E a capacidade do Kenko-Bio de trazer esse conforto auxilia até na propriocepção do paciente. Olha que né? coisa. O paciente que usa em casa, que está ali, às vezes o que ele acha que é uma dor é só uma estranheza, uma adaptação do organismo, desse né? peso diferente desse ombro, no caso, claro. Ou dessa perna. Mas eu imagino, nesse caso, nos dois casos que você fala, porque aí nós estamos falando não só de porque uma coisa é a gente ter uma prótese, imagino eu, né, eu sou leigo, né, mas uma coisa é você ter uma prótese, de repente, numa tíbia, alguma coisa que você tem que fazer numa prótese não, mas que você tem que fazer ali
colocar ali os parafusos, um pino, alguma coisa uma assim. coisa pequena. Isso, porque quando nós estamos falando, por exemplo, de um ombro, que nem você está falando aqui, nós estamos falando de... quase que um dispositivo que vai ter movimento, nesse caso dela, né? Uma cápsula articular, uma cabeça de úmero e um pedaço de úmero. Então, imagina, que foi mais ou menos que era a recomendação da minha mãe. Você se lembra que eles queriam fazer a prótese de joelho. Total de joelho, sim, né? E para que vocês tenham uma ideia, a Ana, nós nos conhecemos assim, ela como fisioterapeuta do meu pai e da minha mãe, fazendo fisioterapia, que uma das especialidades dela, ela e os velhinhos dela, né? Ela tem a turminha dela que ama a Ana, e até hoje ela cuida da minha mãe, e por recomendação dela, junto com o ortopedista da minha mãe, foi tomada a decisão de não fazer, naquele momento, a cirurgia de prótese, e sim entrar com a órtese e a fisioterapia, né? Então, para uma mulher idosa como minha mãe, eu particularmente sei o que é isso, porque eu vivi isso literalmente na pele, acompanhando ali o dia a dia dela. Então, é impressionante esses recursos. O que eu quero destacar com isso, doutora, é o seguinte: nós temos recursos que é possível, muitas vezes, muito menos oneroso, muito menos a recuperação, o trabalho, a própria estrutura familiar ou social que esse paciente vai ter que abrir mão, né, que é o caso, e recuperar isso de uma maneira muito mais assim, rápida, eficaz, e às vezes tendo recursos que às vezes são desconhecidos. Por isso que o objetivo aqui é a gente trazer essas informações para o público, né? E como você citou, quando o SUS colocou as PICs, né, dentro, as práticas integrativas dentro do SUS, isso acabou levando essa informação para um público maior, né? Porque até então essas práticas eram vistas como práticas para quem tem muito dinheiro, e não é exatamente assim, né? Levar esse conhecimento e a informação de que isso realmente é um investimento, que a saúde é um investimento, né? A prevenção também é um investimento. Olha só o que você falou, né? O exemplo claro que você deu das pacientes a que teve a oportunidade de usar de forma domiciliar, né? Fazendo o home care, acompanhando com as sessões, né? Ali assistidas, isso, né? No Japão, Ana, eu tive no final do ano retrasado lá, e uma coisa que me chamou muita atenção é o seguinte: aparelhos como o Kenkobio, né, os PENFs, esse tipo de aparelho, quando uma família ou quando alguém compra para uso doméstico, ele reintegra 100% no imposto de renda. Você pega a nota fiscal e declara no imposto de renda. Caramba! Porque o governo entende o seguinte: se o Takashi está comprando esse aparelho, a prevenção, e não só esse tipo de aparelho, mas, por exemplo, se você compra, eu vou dar um exemplo para fazer uma analogia, mas se tem uma recomendação do teu cardiologista que você compre uma esteira, por exemplo, para você fazer um exercício aeróbico, porque você tem uma idade, você pega essa nota fiscal, você pega essa prescrição e você declara imposto de renda. É justíssimo, né? Sim, e é uma grande probabilidade de você gerar um custo muito menor na saúde pública. Essa é a lógica deles, né? Essa é a lógica deles. Agora, eu só acho muito duro comparar duas realidades tão distantes. Sim, não. Infelizmente. Não dá. Eu fiz a analogia do Japão, porque é a nossa casa, é o meu outro lado japonês. Então, eu posso, literalmente, você viveu isso bem, né? Meu pai é falecido, a Ana cuidou do meu pai até o final da vida dele, em todos os sentidos ali da saúde física dele, né? E ela me surpreendeu há pouco aqui nos bastidores, aí a gente já vai entrar no outro tema, que é a sua outra pós-graduação, que e nós nem sabíamos que você tinha essa especialidade, porque você era a minha irmã, né? Te conhecia do estúdio. A gente era colega de yoga. De yoga, né? A gente fazia yoga junto. Com a Lê, que hoje é minha... Que é sua professora hoje é minha professora. Então, ou seja, a minha irmã era colega de yoga da Ana, e através da Márcia foi que você começou a tratar meu pai. Isso... Pandemia. Você tratou ele 4 anos, né? Foi logo depois que ele pegou a pneumonia, Covid, a pneumonia por Covid, e depois que começou a tratá-lo com a fisioterapia
em casa, né? Isso. Então, fala um pouquinho dessa parte pulmonar, respiratória, que é uma das suas especialidades também, né? Você é pós-graduada nisso, né? Isso. Na época, eu estava concluindo a minha pós-graduação, tá? E quando a Márcia me convidou para cuidar do teu pai, eu lembro que o assunto era mais ou menos assim que ele tiver alta, eu começo, né? Assim que o médico liberar ele para fisioterapia, eu começo a fisioterapia com ele, me avisa. E aí ela me mandou toda a documentação do teu pai, exames, né? E eu fiquei muito impressionada com o quadro, acho que eu já falei isso, não sei se para você, porque eu falei, gente, será que é tudo isso mesmo? Ele vai aguentar fazer fisioterapia? Na época ela queria que eu fizesse 5 vezes por semana, né? Que era a recomendação Do do médico, pneumo dele. Dr. João. E isso, e quando eu conheci seu pai, realmente eu fiquei admirada, não só com a pessoa, que era encantador, mas com o quadro, porque era um quadro extremamente grave e que ele estava numa condição de qualidade de vida absurdamente boa, quase incompatível com a patologia que se apresentava nos exames. E aí eu fui atendendo, conversando, eu desconhecia a tecnologia que ele usava, e o Takashi me convidou para o primeiro simpósio, foi quando eu comecei a entender um pouquinho mais disso, tá? Depois de concluído esse curso, eu resolvi escrever esse trabalho, porque era muito perceptível, e depois dele eu acabei usando o aparelho em outros pacientes de fisioterapia respiratória, a principal mensuração de saturação de oxigênio que a gente faz no paciente respiratório agudo grave, e imediatamente após o uso do Kenkobio, mesmo não associado às outras técnicas, essa saturação subia muito. Então, quando eu consegui entender que ele era uma ferramenta praticamente obrigatória na minha prática com os meus pacientes respiratórios, eu passei a ter resultados que eu nunca tinha tido, né? E você sabe, Ana, olha que coisa incrível. Você conviveu com meu pai sendo, né, ele sendo seu paciente, e meu pai, ele introduziu o Kenkobio na vida dele de uma forma até natural. Por quê? Porque os primeiros aparelhos, quando trouxeram do Japão, meu pai trabalhava com isso e ele ajudou a montar os primeiros. Anos ele montou o Kenkobio. Então, o que ele fez? Ele incorporou aquilo para ele fazer o Kenkobio naquele horário que você sabe que ele faria de manhã e à noitezinha no horário do telejornal dele, ele era natural para ele. Era como a gente fazia uma academia de manhã, que era coisa do hábito. E o que eu percebi, Ana, claramente? Existia uma diferença entre o Kenkobio de primeira, de segunda e de terceira geração. O que é o Kenkobio de primeira geração? O que é o de segunda e o que é o de terceira? O de terceira é o que a gente usa hoje. Tá. O de primeira era um aparelho eletromagnético, pulso elétrico, PENF, puro e solamente isso, né? Era o PENF. Depois, o de segunda geração, nós encapsulamos, ou foi introduzido, uma terapia combinada, que já era o PENF, mesmo o PENF, com o fóton, que é o infravermelho. Que aí já a fisioterapia utiliza, né, a corrente para trabalhar calor, para analgesia, enfim, tudo aquilo que você já conhece, só que numa aplicação diferenciada. A fisioterapia. Trabalhar a inflamação. Isso. Infravermelho. Perfeito? Tem isso. Aí o terceiro foi os íons. Ou seja, um estímulo de ânions que me ajuda o organismo a saturar, né, a absorção do... Então, quando nós... E hoje, olha que coisa incrível. Hoje, por incrível que pareça, no Japão não é aplicado concomitante. Eles são aparelhos separados. São três, é preciso de 3 Isso. aparelhos para fazer o que o Kenkobio faz. Aqui, por que nós fizemos isso? Por uma questão de custo-benefício. Nós teremos talvez 3 vezes o preço que ele custa, entendeu? Então, vamos tentar. Já não é uma tecnologia tão acessível, mas também não é tão mais cara como era no passado. Sim. Mas aí, Ana, é muito, muito perceptível a diferença que se tem do quando eu comecei a estudar os PENF lá atrás, somente PENF,
né? E o PENF associado aos fótons e aos íons, que é isso que você viu na fisioterapia respiratória, porque era muito perceptível, né? Porque aí foi assim, eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai tinha uma rotina que ele fazia o Kenkobil sentado no sofá, assistindo a televisão. Sim. E ele vinha e você chegou aqui, você questionou primeiro pra minha irmã. Falou, mas que aparelho é esse que teu pai usa? Que eu não conheço. E aí ela falou, eu vou pedir pro meu irmão, que conhece um pouco mais, esse aqui que vos fala sou eu. Acho Aí, que a gente nem se conhecia ainda. Não conhecíamos, foi exatamente isso, porque você tinha um relacionamento com a minha Com a irmã, Márcia. né, de amizade e tudo mais. Aí ela falou, Márcia, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com ela, mas o melhor lugar disso é ela escutar dos colegas dela. Foi quando você começou a ir pro mundo do simpósio, foi a primeira vez que você foi, né? E aí, sentou ali na primeira, como boa professora, e tem que ser boa aluna, senta na primeira fileira, né? O olhinho foi abrindo. Ou seja, o que era uma coisa que não você estava ali longe, começou a fazer sentido. Principalmente, eu acredito, essa é a pergunta para te fazer, porque a nanotecnologia fóton, ela transita, ela se integra, né, com todo esse conceito da medicina, da MTC, né? Tudo isso, a própria moxa, o calor da moxa, o estímulo, a harmonização das agulhas. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Como você vê uma nanotecnologia tão avançada, namorando tão bonito com a tradição chinesa? Tão antiga, né? Fale um pouco disso. Pois é. Quando a gente pensa em medicina chinesa, em acupuntura, provavelmente o paciente talvez não pense assim, mas o nosso aluno de acupuntura, o nosso estudante de medicina chinesa, ele está entendendo que existe uma circulação energética, que o calor e o frio impactam na nossa saúde física, mental, sempre caminha junto com a física na medicina chinesa. E quando eu falo de energia circulando ou não, na medicina chinesa, quando ela não circula, a gente costuma dizer que ela está estagnada, tá? E quando eu comecei a estudar o campo eletromagnético do Ginkgo, e vocês chamam lá de solução de cluster, Isso. né? O cluster nada mais é que a estagnação de energia, né? Consolidada ali na célula sanguínea, na nossa corrente sanguínea, na nossa corrente linfática. Então, é bonito de ver que para fazer uma circulação energética na medicina chinesa, a gente vai usar um conjunto de pontos de acupuntura ou a manipulação de alguns canais e meridianos energéticos. E com algum prazo, a gente tem essa dissolução do cluster ou essa energia circulando livremente, né? É até poético em alguns livros esse fluxo suave do Qi. E quando eu coloquei, claro que tudo eu testo em mim primeiro, né? A associação dos pontos que já tendem a fazer essa fluência energética e o Ginkgo, eu tive em uma sessão o resultado de 5 ou mais sessões. E aí isso me encantou profundamente, né? Eu fazia isso com o teu pai, com a tua mãe, mas eu quis testar em mim primeiro para levar para os meus pacientes no meu consultório em grande escala, né? Hoje eu uso em todos os pacientes praticamente. 2 Ginkgo eu uso um em cada maca, hoje eu atendo 2 pacientes por hora e aqueles Ginkgo trabalham o dia inteiro. O que você falou agora me lembrou as palavras do Dr. Carlos, porque você sabe que foi meu grande mestre lá atrás, porque era assim, foi uma referência mundial disso. E ele trabalhava muito isso dentro do curso do tomo dele, da formação da bioenergética, que era, né, o Qi e o Shui, né? Isso. Então, aí ele falava muito da fleuma, né? Que é o cluster. Que é o cluster, né? Ali a fleuma. Então ele falava, essa parte densa, essa parte morgosa, ele usava essa expressão em espanhol, pesada, né? Então, para ele, quando ele escutou, ele contava para nós nas aulas, era muito interessante, né? Porque quando ele escutou em 1997 a primeira palestra que foi na Itália, as empresas comerciais trouxeram o inventor do fóton
para a Itália. Que E legal. reuniram num simpósio 300 e poucos médicos e ele fez toda uma palestra científica com visão de física quântica, que como era né, toda a frequência que quebrava as moléculas. Ele falou o seguinte, não terminou o cafezinho, 300 médicos, 297 tinham ido embora. Só ficaram 3. Ele, o Dr. Javier e o Dr. Garcia. Que são aqueles primeiros estudos que a gente pega lá dentro de Murcia. Por quê? Porque como eles eram ocidentais, espanhóis, e ele era o discípulo direto do mestre Vangui, ele entendeu, falou, nossa, tudo que ele está falando faz muito sentido. Ele só fazia sentido para ele, como médico cirurgião, porque ele conhecia a medicina chinesa. Sim. Senão não faria sentido. Eu tô falando em 97, entendeu? Mas se não tiver essa mudança de chavinha, né, no raciocínio, não acompanha, daí não faz sentido mesmo. Então aí, hoje, é por isso que eu digo que as PICs nos ajudam muito, porque as pessoas estão mais abertas, você tem acesso à informação através, né, de um clique aqui, você vai lá e busca a informação. Então, ou seja, deixa de ser energia filosófica, zen, Hare Krishna, essas coisas. Espiritual, né? Para ser física quântica, medicina microvibracional, coisa palpável para nós ocidentais, né? Então, isso foi sendo mostrado de forma gradativa por esses discípulos do Dr. Carlo. Ele sem dúvida nenhuma, para mim e para a grande maioria das pessoas que conhecem a bioenergética, foi o grande disseminador das práticas dos PENFs e do infravermelho no Ocidente. Foi ele. Ele foi a porta para fazer isso. Então, e aí, vendo você que é de uma geração assim, né, comparada com o Dr. Carlos, né, que aluna ou estaria nessa linha, é bonito de ver porque faz essa conexão e é uma sequência disso, né? Muito bacana. Agora, eu queria que você falasse um pouco também, Ana, para esses profissionais, né? Aqueles que estão ali finalizando o curso, seja ele de uma fisioterapia, porque ali, por exemplo, no centro onde eu vou, né, que eu sou seu paciente lá, nós temos lá o estúdio de Pilates que você coordena, nós temos as aulas de yoga da Lê, que eu participo também, mas a gente tem a Adri fazendo acupuntura, medicina chinesa, mas é psicóloga, aí nós temos esteticista, massoterapeuta, ou seja, é um centro integrativo. Sim. Né? Então, o que você poderia transmitir como professora e também com a prática clínica que você tem para esses profissionais mais jovens que estão terminando a faculdade, que estão buscando algo diferente, se encontrar, né, na sua especialidade, porque existe isso, né? A gente se encontrar naquilo. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, é encontrar o seu Ikigai, né? E eu acho que tem o aluno, e a gente quando sai da faculdade, a gente não sabe o nosso Ikigai, é muito difícil a gente ter isso claro, né? É muita informação junta, recebida rapidamente, né? Eu acho que durante o início da prática, o mercado mostra pra gente o que a gente gosta de fazer, que tá ligado com o Ikigai, que tem essa relação com o nosso propósito de vida, que é alguma coisa que você faz e que faz sentido tá fazendo aquilo, não é isso? Então, eu acho que esse momento de pós-formação vai mostrar para cada um, dentro da sua busca, dentro do seu propósito, o que faz sentido, né? Agora, hoje, o mercado aceleradíssimo pede cada vez mais resultado rápido, resultado eficiente, dentro de cada um no seu propósito, né? Eu tenho hoje alunas na pós-graduação de todas as áreas, tá? E na massagem, o paciente quer se livrar da dor. Na estética, o paciente quer se livrar do excesso de peso que está gerando desconforto. Quando a gente fala de dor, nem sempre a gente está falando de dor física, né? A Adriana, como você citou, ela trabalha com medicina chinesa e é psicóloga. Então, como que eles buscam levar esse resultado mais eficiente para cada paciente? Essas tecnologias estão associadas a essa mudança energética,
né? Se eu acabei de falar que o fluxo suave de Ti leva a uma saúde plena e associando a essas tecnologias, eu vou levar esse paciente a ter esse resultado de fluxo contínuo mais rápido, eu acho que esse é o caminho para começar a se entender dentro do seu Ikigai com mais resultado rápido, tá? Porque o mercado pede isso, né, Takashi? É, A gente não quer mais fazer um tratamento de anos com resultado mínimo, o paciente acaba desanimando, desistindo. você usou uma frase dessa expressão suave, né? É, Que você usou, e nas artes marciais, que é uma coisa que me encanta, mas não é a minha área, você sabe disso, né? Porque você cuida da minha coluna já há algum tempo, mas aí eles falam que a arte suave são as artes marciais que parecem ser violentas no Japão, né? Na Coreia, na China, a priori você olha e parece ser violenta, mas tem uma universidade no Japão que é onde nasceu, ele era um professor, né, de judô, né? Eu não vou me atrever a falar, mas eu vou trazer um judoca amigo aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Um grande parceiro que eu vou trazê-lo aqui para falar. Tem um trabalho lindo social aqui em Sorocaba, tá? Vlamir é o nome dele, e ele tem iniciou um trabalho com um judô chamado Judô na Faixa, ali na Vila Barão, que legal. para turminha de base. Já mandou criança. Então, um abraço para você, Vlamir, e você está convocado aqui. Vou te ligar para você vir aqui bater um papo com nós. E esse professor, né, do judô, o próprio karatê, que é outra arte marcial, mas não sei se é filosófico, mas eu já li sobre isso. Ele estava vendo, aí eu não me lembro se era do judô, ele veio do judô, mas é do aikido, que eles falam dessas artes suaves, eles chamam de artes suaves, que são essas artes marciais que buscam esse equilíbrio. Então, o peso da neve em cima de um galho de uma árvore. Então ela vai dobrando, 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 até que ela dá um golpe que ia derrubar a neve e aí ela volta para o estado normal deles. E isso aí é uma base de um livro de Aikido que eu li há muitos anos sobre isso. Então eu acho que tudo isso faz muito sentido, Ana, do que você está falando, que é as pessoas buscarem dentro das práticas integrativas o que é o equilíbrio dela. Sim, E não o equilíbrio, porque a gente está hoje buscando um equilíbrio que a sociedade nos impõe, né, Ana? é. Né? E eu acho que você vê muito isso quando o paciente chega lá no teu espaço, né? Porque as pessoas estão se cobrando muito e às vezes a Uhum. gente... Não, pera um pouquinho, né? Eu vi isso, né? Eu passei isso ali dentro do instituto de vocês. E para que vocês tenham uma ideia, lá eu comecei com a Ana Pilates, mas já passei com a Dri, já passei com a Lê, tô com a Lê hoje fazendo yoga, então, ou seja, aquilo é integrativo mesmo, viu, Ana? É. Né? Porque às vezes o paciente chega para nós, terapeutas da saúde, né, com uma queixa e aquela terapia serve para ele até um determinado momento. A partir dali, a busca é outra. E direcionar isso para um profissional que você respeita, conhece, né, é um ato de responsabilidade. Ficar tratando aquele paciente com uma técnica na qual ele não tem mais resposta não faz sentido, né? Criar um dependente de acupuntura, para mim não faz o menor sentido, né? Por isso que talvez você tenha começado na acupuntura na crise, foi para o Pilates quando já estava apto a fazer exercícios e associou com o yoga para trabalhar essa parte que você fala que não é a sua praia, mas talvez não é hoje e um dia seja, né? De olhar para dentro, para esse fluxo que começa na alma, no espírito e vai lá para o corpo, para o músculo, para a coluna. Sim, sim. Até tem um amigo, vou estar com ele semana que vem. Eu estou indo para Buenos Aires na próxima semana, que é um grande professor, foi aluno do Carlos, conheci também, chamado Henrique Blanco, outro parceiraço que dá para a gente falar aqui com ele. E ele falava isso para mim. Porque eles, dentro da prática deles, da acupuntura bioenergética, todos eles praticam algum tipo de arte marcial. Ou é o Qigong, ou é o Lian Kun, ou todos eles. Uhum. E aí
É por isso que eu li muito sobre Aikido, li sobre as artes marciais todas. Aí ele falava, Takashi, isso é ti estancado, você precisa liberar isso um dia. Aí ele Isso. falava isso, por isso que você falou. As suas palavras me lembraram muito a dele mesmo. Mas eu acho que esse é o ponto, Ana. As pessoas começarem a entender. O Salgado falava uma coisa, o professor Salgado, que eu adorava como dentista que ele era. Ele falou assim: nós na Faculdade de Medicina estudamos e tratamos um paciente, um corpo sem boca, e nós, dentistas, tratamos uma boca sem corpo. É. Por isso que ele começou a fazer analogia, e hoje, né, a boca com a posturologia, com as dores, com a coluna, com a ATM, ou seja, isso é verdadeiramente o integrativo, né? Então, Que na medicina chinesa sempre foi, né? Para acupuntura, a tensão, o trismo, a disfunção de ATM, sempre teve uma visão emocional, por exemplo, né? A gente não vê muito psiquiatra na China, no Japão, porque as emoções elas estão incluídas nas queixas álgicas físicas, né? Essa emoção ela precisa ser vista de todas as formas, em todas as queixas. sim, muito mais integrativo, muito mais É. amplo daquilo que você falou. Não, maravilha, demais isso aqui. A gente sempre vai falar, ó, já estamos chegando quase já no final. Parece que não, rápido. mas passa rápido, não passa. A gente se prepara para vir aqui. Mas é sempre aquela conversa boa. Essa é a Sempre. ideia do KenkoCast. Para que vocês tenham uma ideia, gente, eu preparo os programas para vocês buscando um pouco de informação, uma pauta para a gente direcionar, mas ele não existe um script, não tem como fazer aqui, você já, né, algumas vezes que esteve aqui. E essa é a ideia, Ana, a gente vir bater papo, né, dentro do que é o nosso conceito. Então, gente, você que não está inscrito ainda, mas que nos assiste aqui, tá? Vai lá, se inscreve no nosso canal, marca o sininho para que você receba sempre que a gente publica algo novo, sempre que a gente coloca um corte novo aqui, sempre que a gente traz informações. A ideia é que nós transformemos esse canal em conhecimento, em informação que ligue tudo que é o Oriente vinculado a uma saúde integrativa, tudo que é bem-estar, é a nossa busca aqui, né? A busca do conhecimento contínuo. E para finalizar, doutora Ana, eu quero que você fale um pouco e convide, né? Porque ainda dá tempo daquelas pessoas que não se inscreveram, porque você vai falar também, porque o nosso simpósio não é... Você participou de muitos simpósios, tanto na área de medicina chinesa, tanto na área de fisioterapia. Você já viu algum simpósio igual o nosso? Fala a verdade. Não, é um simpósio muito divertido mesmo. É um final de semana onde a gente aprende muito com profissionais de cabeça muito aberta, mas com uma bagagem que facilita muito a nossa vida, tá? Eu já tive trocas valiosíssimas nesses simpósios e quem ainda não se inscreveu, faça isso, vale a pena. Vocês vão aprender muita coisa, conhecer muita gente com uma visão de mundo ampla, tá? E disposto a trocar, não aguardar informação, não aguardar em conhecimento, é realmente uma troca. Além da festa, do almoço, é um pessoal muito animado, tá bom? Se inscreva, tá perto, né, Takashi? Pertinho, alguma semana. Pertinho, separa esse final de semana para agregar conhecimento. Muito bem, olha só que coisa incrível, vamos lá. Este ano nós vamos ter, né, você como speaker, junto com outro grupo, mas nós vamos ter 15 profissionais, Ana, 15 profissionais de áreas distintas que vão estar ali falando do mesmo tema. Com isso, trocando informação. Então, nós vamos ter um baita grupo do Brasil, né? Vários profissionais de várias partes do Brasil, Rio Grande do Sul, Nordeste, São Paulo, enfim. Vamos ter gente de todos os lados aqui no Brasil, representando muito bem o Brasil. Mas nós vamos ter profissionais que estão vindo do Paraguai, profissional vindo da Argentina,
profissional vindo do Chile, profissional vindo do Peru, profissional vindo da Colômbia, vai ter Que legal. muita gente bacana. E aí te pergunto, já tá pensando na fantasia, não? Ainda não. Tô pensando na palestra por enquanto. Calma. Uma coisa de cada vez. Você falou, o jantar pessoal, quem não conhece ainda, é também muito divertido, porque a gente, como eu sempre falei, eu participei também, não como palestrante como você, mas eu fiz muito congresso sendo expositor. E como expositor, depois a gente era convidado para, né, jantar, mas era aquele jantar assim, vamos lá, vai no hotel, janta, depois cada um ali o máximo toma um drinkzinho ali e vai dormir, né? Porque no outro dia tem mais né? palestra. O nosso é totalmente diferente, gente. Por isso que eu tô falando, não perca essa oportunidade. Você sabe que faz alguns anos que virou uma tradição. Nós temos um baile, a fantasia, e a coisa tá ficando cada ano mais séria, Ana. Tá ficando profissional o pessoal na fantasia. Esse ano a gente tem uns prêmios lá. Esse ano nós vamos ter 3 categorias de prêmios. Entendeu? Então nós vamos ter lá a categoria de melhor fantasia, de melhor animação e melhor criatividade das fantasias. 3 prêmios das fantasias, porque a galera... E a gente vai estar com muita coisa bacana. A doutora Simone com C, não esqueço, porque diferente e rara, essa que se formou no Japão. Ela vai trazer também bastante novidade para nós. Vamos ter lançamento e vamos ter uma grande surpresa para todos aqueles que são inscritos aqui, que são seguidores do nosso canal do KenkoCast também, tá? Mas essa surpresa é só no dia, só para quem vai estar lá, né? Não tem nenhum spoiler? Não tem nenhum spoiler. Vai ser para o dia, mas temos bastante coisa legal. E agradecer muito, Ana, a parceria, a confiança, né? Não só no programa, mas a gente, felizmente, a gente, né, criou uma relação de amizade, de proximidade, de famílias. Né? Somos vizinhos, né? Somos vizinhos. Quem diria? Isso, e ademais que também estamos sempre juntos. Toda semana a doutora Ana tá lá cuidando da minha mãe. E aí, Ana, isso é verdadeiramente aquele conceito da medicina doméstica que a medicina tradicional chinesa E que eu não abro mão, Takashi. Eu sei que eu já recebi essa pergunta algumas vezes, Ana, por que você ainda faz isso? Porque eu sinto que eu ainda faço a diferença fazendo isso. E você sabe que a doutora Simone falou isso para nós, eu entrevistei ela aqui mais online, porque ela mora no Paraguai, e a história dela é linda, né? Ela foi para o Japão e trabalhar em fábrica, e assim, rapidamente para contextualizar, e acabou por um problema que ela perdeu todo o movimento do braço, parar num ambulatório de uma faculdade, faculdade de uma técnica específica muito pequenininha, e a professora que atendeu ela, a médica, a doutora, tinha um avô que tinha vindo do Brasil, viu que ela era brasileira, loira dos olhos, assim como você, né? Polaca, do olho claro, chama atenção no Japão. E falando português, se aproximou e convidou ela, sem falar japonês, para ela estudar na faculdade. Ela ficou 5 anos com um bebezinho debaixo do colo. A história é linda. Que legal. Linda. Com uma missão de trazer a metodologia para a América Latina. Então, eles têm uma clínica, vai estar ela, esposo, com os filhos. E olha que coisa, como o mundo... Sabe como é que ela conheceu o Kenkobil? Por um problema de visão, que ela foi no optometrista, aluno do Ricardo Amazaki, em Foz, e ela falou, nossa, isso faz total sentido para mim, né? E as palestras do pessoal da optometria são maravilhosas. Olha que coisa. Então, nós vamos ter muita coisa bacana esse ano no simpósio, e com presença confirmadíssima, doutora Ana Tércia Soriani lá. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Suas palavras finais, então, para os nossos ouvintes aqui, aquela dica que você deixa sempre para os seus pacientes, que não pode faltar, né? Aquela dica, a primeira dica é inscreva no canal. Boa! Para vocês receberem toda essa informação. O Takashi tem esse olhinho apurado para as novidades, para os profissionais que estão se atualizando e trazendo sempre uma busca intensa na cura, né? Do corpo e da alma de todo mundo. E uma dica é buscar se olhar mais, né? Buscar perceber as mudanças que nós, como seres humanos, temos ao longo da vida,
não deixar essa percepção dentro da gaveta, olhar para dentro, não buscar essa cobrança que você falou, né, que o mundo externo traz, mas buscar o seu ikigai, buscar o seu propósito. Acho que a dica é essa. Muito bem. Dica, então, da especialista, a doutora Ana Tércia Soriani. Muito obrigado mais uma vez. E aí, nós nos vemos para quem vai estar lá com nós, aquele que não corre, que dá tempo, mas nós nos encontramos 22, 23, presencialmente lá. Vai tirar foto com a doutora Ana, vai conversar com ela, vai tirar dúvida, porque vocês vão passar 2 dias juntos lá, né? Vamos ver 2 se- dias e uma noite. E uma noite bem Bem aproveitada. animada. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado mesmo, viu? Obrigada.